Via Adão arar a terra com força e determinação, suando sob o sol escaldante, enquanto transformava o solo em vida. A terra era sua herança, e ele a abraçou com dedicação. Se tornou um lavrador habilidoso, conhecendo o tempo certo para plantar e colher. O solo respondia ao seu toque, trazendo frutos abundantes e colheitas fartas. Caim via nisso um reflexo de seu esforço, um tributo à sua própria habilidade e trabalho árduo. Mas Caim não estava sozinho. Ao seu lado crescia seu irmão Abel, o pastor de ovelhas. Abel era diferente, sua alma parecia tranquila, serena. Enquanto Caim trabalhava a terra com suor e esforço, Abel caminhava entre os rebanhos com uma paz inabalável. As ovelhas respondiam à sua voz, seguindo-o com confiança. Os olhos de Abel refletiam uma devoção simples e pura, um coração entregue ao Criador com sinceridade. O tempo passou, e chegou o dia em que ambos ofereceriam ao Senhor o fruto de seus trabalhos. Caim preparou cuidadosamente sua oferta. Escolheu os melhores frutos da terra, organizou-os com precisão no altar de pedras que construíra. Observou-os por um longo tempo, orgulhoso de sua colheita. Ao longe, viu Abel fazendo o mesmo, mas diferente de Caim, Abel escolhia as primícias de seu rebanho, os cordeiros mais saudáveis e a gordura mais pura. O aroma da oferta de Abel preenchia o ar, subindo ao céu como um perfume agradável. Caim olhou para seus frutos novamente, agora com uma sombra de dúvida. Seu coração pulsava inquieto. Afinal, ele havia trabalhado arduamente, cultivado cada planta com dedicação. Mas algo parecia incompleto, como se faltasse uma essência que ele não conseguia explicar. Ainda assim, manteve-se firme, aguardando pelo julgamento divino. E assim, o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e dourado, enquanto as ofertas repousavam no altar. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 intenções. E o olhar de Deus estava sobre eles. O crepúsculo vestia o céu com cores de fogo quando os 2 irmãos se aproximaram do altar. O vento sussurrava entre as árvores, testemunha silenciosa do que estava para acontecer. Caim ergueu a cabeça, seus olhos escuros fixos na fumaça que subia da oferta de Abel. O aroma da gordura queimada preenchia o ar, doce e agradável. As chamas dançavam ao redor do sacrifício de Abel, consumindo-o com um vigor que só poderia vir da aprovação divina. Ao lado, sua própria oferta permanecia inalterada. Os frutos da terra estavam intactos, imóveis sobre as pedras frias. Nenhuma chama, nenhum sinal de aceitação. Apenas o silêncio. O peito de Caim se apertou. Ele sentiu o peso da rejeição atravessar sua alma como uma lança. Seus olhos ardiam, não pelo vento, mas pela dor do desprezo. Ele observou Abel, cujo rosto brilhava com uma paz inabalável, como se estivesse na presença do próprio Criador. Os olhos de Abel brilhavam em reverência, sua postura refletia humildade e gratidão. Caim sentiu um gosto amargo na boca. A sombra da inveja começou a tomar forma em seu coração, crescendo com cada batida, com cada pensamento sombrio. Por que? Murmurou Caim, sua voz rouca, quase um sussurro. Por que ele aceitou o sacrifício de Abel e desprezou o meu? Antes que a resposta pudesse emergir de sua mente conturbada, uma voz profunda e majestosa quebrou o silêncio. Por que estás irado, Caim? E por que caiu o teu semblante? A voz de Deus ecoou ao seu redor, preenchendo o ar com poder e autoridade. Caim sentiu seus joelhos tremerem. Ele tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Deus continuou: se procederes bem, não serás aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas cumpre-te dominá-lo. As palavras de Deus foram como um golpe em seu peito. Caim sentiu a verdade perfurar sua alma. O problema não estava na oferta, mas em seu coração. Ele sabia que seu sacrifício havia sido apenas uma formalidade.
Ele havia entregado o fruto da terra, mas não o fruto do arrependimento. Oferecerá o trabalho de suas mãos, mas não o seu coração. O vento soprou novamente, balançando as folhas ao seu redor. Caim olhou para Abel, que ainda estava ajoelhado, a cabeça inclinada em humildade. Seu irmão parecia brilhar com um favor divino que Caim jamais conhecera. A sombra da inveja dentro de Caim tornou-se uma tempestade. Ele apertou os punhos, o rosto contorcido pela raiva e pela frustração. Abel, e sempre Abel, pensou Caim, o veneno da amargura escorrendo em sua mente. Ele sempre foi o preferido, sempre foi o justo, e eu sou apenas uma sombra, e o ressentimento cresceu como uma raiz de amargura, envolvendo seu coração, sufocando qualquer esperança de arrependimento. A voz de Deus ainda ecoava em sua mente, o pecado jaz à porta, cumpre-te dominá-lo, mas Caim não queria dominá-lo. Ele queria vingança. Queria destruir a fonte de sua dor, a razão de sua rejeição. Seu coração endureceu como pedra, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Abel. O sol se pôs no horizonte, mergulhando o mundo em sombras. E junto com o dia, a luz dentro de Caim também se apagou. O sol nascente lançava sombras longas sobre os campos silenciosos. O dia prometia ser como qualquer outro, mas algo sombrio pairava no ar. Caim caminhava com passos pesados, sua mente um turbilhão de pensamentos sombrios. O rosto rígido, os olhos fixos à frente. O convite feito a Abel ainda ecoava em sua mente, e venha comigo ao campo, precisamos conversar. Abel aceitara sem hesitar, sua bondade incapaz de suspeitar do coração de seu irmão. Seguiu Caim até um vale solitário, onde o silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento através da relva. Abel sorriu ao chegar ao local, a expressão tranquila e inocente. O que deseja conversar, irmão? Sua voz era suave, sem qualquer traço de desconfiança. Caim o encarou por um momento, seus olhos ardendo com uma fúria reprimida. As palavras de Deus ainda ecoavam em sua mente, o pecado jaz à porta, cumpre-te dominá-lo. Mas ele não queria dominá-lo. Ele queria libertá-lo. Por que Deus aceitou sua oferta e rejeitou a minha? Caim perguntou, sua voz dura, quase um rosnado. Seus olhos fixos nos de Abel, esperando por uma resposta que justificasse sua dor. Abel hesitou, seu olhar misturando surpresa e compaixão. Não sei, irmão. Mas acredito que não se trata apenas do que oferecemos, e sim de como oferecemos. Talvez Deus tenha visto algo em meu coração que não viu no seu. Caim cerrou os punhos. Aquelas palavras eram como espinhos em sua alma. Então você se considera melhor do que eu? Não. Abel deu um passo à frente, seu rosto sincero. Eu não sou melhor. Eu apenas entreguei o que tinha com gratidão. Talvez você não tenha feito o mesmo, a verdade naquelas palavras perfurou o coração de Caim como uma lâmina. Ele recuou, seus olhos escurecendo. Você sempre foi o perfeito, não é? O justo, o amado, enquanto eu sou o rejeitado. Abel tentou tocar o ombro de Caim, num gesto de consolo. Deus não rejeitou você, Caim. Ele apenas quer que você se arrependa. O que está em seu coração é o que importa, mas as palavras de Abel só alimentaram ainda mais a chama de ódio dentro de Caim. O ressentimento cresceu, sufocando qualquer traço de razão. Você sempre me olhou de cima, sempre foi o preferido, sempre foi o justo, o vento pareceu parar. O mundo ficou em silêncio, como se prendesse a respiração. Num movimento rápido e inesperado, Caim agarrou uma pedra pesada do chão. Seus olhos ardiam com um ódio profundo e incontrolável. Abel arregalou os olhos, sem tempo de reagir. Se você não existisse, eu não seria rejeitado. O grito de Caim rasgou o ar, cheio de dor e amargura. A pedra caiu com força,
uma vez, duas vezes, e o sangue manchou a terra. O corpo de Abel desabou no chão, imóvel, sem vida. Seu olhar, antes cheio de compaixão, agora estava vazio, fixo no céu. O tempo parou. O vento voltou a soprar, levando consigo o último suspiro de Abel. Um silêncio mortal tomou conta do campo. Caim ficou ali, ofegante, a pedra ensanguentada escorregando de suas mãos. Seu peito subia e descia com força, sua mente girando em confusão e horror. O que ele havia feito? O que ele havia feito? Um grito ecoou pelo vale. Não o grito de Abel, esse havia se silenciado para sempre. Era o grito de Caim, uma explosão de dor, arrependimento e ódio de si mesmo. Ele caiu de joelhos, as mãos sujas de sangue tremendo. O sangue de seu irmão encharcava o solo, tingindo a terra que antes lhe dava vida. O céu ficou escuro, como se o próprio universo lamentasse a morte de Abel. O vento sussurrou pelas colinas, carregando consigo um gemido de luto. Mas não havia resposta. Abel estava morto. E Caim estava sozinho. O silêncio do campo era fúnebre. Apenas o vento murmurava entre as árvores, como um lamento distante. Caim estava imóvel, os joelhos sujos de terra e sangue. O corpo de Abel jazia ao seu lado, inerte, frio. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios, fixos no céu sem cor. Caim tentou desviar o olhar, mas algo prendia ali, como correntes invisíveis. O sangue de Abel tingia o solo, formando poças escuras que refletiam o rosto transtornado de Caim. De repente, o ar ficou denso. Uma presença poderosa desceu sobre o vale, preenchendo o ambiente com uma autoridade irresistível. Caim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um frio intenso tomou conta de seu corpo. Então, a voz ecoou, poderosa como um trovão, porém dolorosa como um lamento: Caim, e onde está teu irmão Abel? A pergunta pairou no ar, atravessando Caim como uma espada. Seu coração acelerou, o medo e a culpa se misturando em seu peito. Ele tentou desviar o olhar, mas não havia para onde fugir. Deus estava ali, presente em todos os lugares, olhando diretamente para sua alma. Caim se levantou lentamente, tentando recuperar a compostura. Limpou as mãos sujas de sangue na roupa, como se quisesse apagar o crime. Forçou-se a erguer a cabeça, tentando parecer indiferente. Forçou as palavras a saírem, frias e vazias: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? O vento parou. O tempo congelou. O mundo prendeu a respiração diante da ousadia de Caim. Sua voz ecoou pelo vale, carregada de indiferença, mas seus olhos não conseguiam encarar o vazio onde Deus estava. Então, a voz divina se ergueu novamente, mas desta vez, havia dor misturada à justiça: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A terra tremeu. Caim caiu de joelhos, o rosto contorcido em terror. Ele sentiu o peso das palavras de Deus esmagando-o. Seu peito apertou, o ar escapando de seus pulmões. Olhou para o chão e, pela primeira vez, percebeu que o sangue de Abel escorria lentamente, como se a terra o rejeitasse, recusando-se a absorver o sangue inocente. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão. A sentença caiu sobre Caim como uma avalanche. Seus ombros curvaram-se, o peso de seu pecado esmagando sua alma. Ele olhou ao redor, como se procurasse um lugar para se esconder, mas não havia refúgio. Não havia sombra capaz de ocultá-lo dos olhos de Deus. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante na terra. O terror tomou conta de Caim. Ele se arrastou até os pés de onde a voz ecoava, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu corpo tremia, a respiração entrecortada.
O orgulho que antes endurecera seu coração agora estava em ruínas. Meu castigo é maior do que posso suportar. Sua voz saiu como um gemido, carregada de desespero. Hoje me expulsas da face da terra e da tua presença, e serei fugitivo e errante, e qualquer um que me encontrar me matará. O medo da morte corroía sua mente. Caim sabia que, sem o favor de Deus, ele estava vulnerável, exposto ao ódio que seu próprio pecado geraria. Sentiu-se nu, sem proteção, à mercê de um mundo hostil. Então, a voz divina falou novamente, desta vez com um tom de misericórdia inesperada: portanto, quem matar Caim, 7 vezes será castigado. Caim ergueu o olhar, seus olhos cheios de surpresa e alívio. Deus não permitiria que sua vida fosse tirada. Mesmo na punição, havia a graça. Uma marca invisível foi colocada sobre ele, um sinal de proteção e também de vergonha. Caim seria um errante, vagando pela terra sem descanso, mas estaria sob a proteção de Deus. O alívio momentâneo logo foi substituído pela dor da realidade. Ele seria um fugitivo para sempre, condenado a viver com a culpa de seu crime, afastado da presença de Deus, da família, de tudo o que amava. Caim se levantou, cambaleante. Seus olhos se voltaram uma última vez para o corpo de Abel. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, queimando como fogo. Perdoe-me, irmão, sussurrou, mas o vento levou suas palavras para longe. Virou-se e começou a caminhar. Seus passos eram pesados, como se correntes invisíveis o prendessem à terra amaldiçoada. O campo foi ficando para trás, junto com o passado que ele jamais poderia mudar. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas sobre a terra. Caim caminhou para o exílio, para a terra de Nod, um lugar de errância e solidão. O horizonte à sua frente parecia infinito, mas nenhum caminho o levaria de volta ao que ele havia perdido. Caim estava vivo, mas a um preço terrível. Estava condenado a caminhar sozinho, um homem sem lar, sem paz, sem redenção. O sol abrasador queimava sem misericórdia enquanto Caim caminhava pela terra de Nod. O solo árido estalava sob seus pés, rachaduras serpenteando pela terra infértil. O vento soprava quente e seco, levantando nuvens de poeira que envolviam seu rosto cansado. Seus passos eram pesados, arrastados, como se correntes invisíveis o prendessem ao chão. Ele estava sozinho. Errante. Perdido. Cada pedaço daquele deserto parecia sussurrar o nome de Abel. Caim fechou os olhos, mas não conseguiu afastar as lembranças. Viu o rosto de seu irmão sorrindo, os olhos brilhando de alegria enquanto corriam pelos campos na infância. Ouviu as risadas ecoando na memória, suaves como o balançar da relva ao vento. Sentiu o toque gentil de Abel em seu ombro, a mão fraterna que agora jazia fria sob a terra manchada de sangue. A dor queimou em seu peito. Uma dor que não vinha do cansaço, mas da culpa. Ele havia apagado aquela luz inocente. Havia manchado o mundo com o sangue de seu próprio irmão. E agora ele vagava sozinho, amaldiçoado pela terra que uma vez cultivara com orgulho. Caim ajoelhou-se, as mãos ásperas tocando o solo seco. Tentou cavar, como fizera tantas vezes antes, na esperança de encontrar vida. Mas a terra o rejeitou. Suas mãos só encontraram poeira e pedras. A maldição ecoou em sua mente, e quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. A frustração explodiu em um grito de desespero. Ele socou o chão, os punhos rasgando-se contra as pedras. Sangue escorreu de suas mãos, misturando-se à terra seca. O mesmo sangue que um dia compartilhara com Abel. O mesmo sangue que ele derramara em um momento de ódio cego. Caim caiu para trás, exausto, os olhos fixos no céu vazio. Não havia resposta. Não havia voz. Deus estava distante, tão distante que seu coração doía. Sentiu-se pequeno, insignificante,
um homem sem lar, sem paz, sem redenção. A solidão era sufocante. A inveja que antes queimava em seu peito agora era apenas cinzas. O orgulho que endurecera seu coração havia sido esmagado sob o peso da culpa. Tudo o que restava era arrependimento. Um arrependimento que o corroía por dentro, lentamente, como um veneno. Por quê? Sua voz saiu fraca, um sussurro levado pelo vento. Por que fiz aquilo? Ele sabia a resposta. Sabia que fora consumido pela inveja, pelo ódio, pelo orgulho. Não era a culpa de Abel. Não era a culpa de Deus. Era a sua. Apenas sua. Ele havia escolhido o caminho da violência. Ele havia permitido que o pecado dominasse seu coração. E agora ele pagava o preço. Um preço amargo, cruel, eterno. A terra de Nod era vasta, sem fim. Um reflexo de sua própria alma vazia. Errante. Perdido. Sem lar. As palavras de Deus ecoaram em sua mente: o pecado jaz à porta, cumpre-te dominá-lo, mas ele não dominara. Havia cedido, permitido que o ódio consumisse. E agora o peso de sua escolha esmagava sua alma. Lágrimas escorreram por seu rosto sujo de poeira. Lágrimas que ele não conseguiu conter. Lágrimas de dor, de arrependimento, de saudade. Saudade de Abel. Saudade de sua família. Saudade de Deus. Caim ergueu o olhar para o horizonte. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho. O mesmo vermelho que manchava suas mãos. O mesmo vermelho que manchava sua alma. Ele sabia que não havia caminho de volta. Não havia como desfazer o que fizera. Não havia perdão, e não para ele. Levantou-se, os joelhos tremendo, as pernas fracas. Olhou uma última vez para o deserto vazio, sentindo o vento quente tocar seu rosto. E então começou a caminhar. Seus passos eram pesados, arrastados. Mas ele caminhou. Porque não havia outra escolha. A terra de Nod o aguardava, vasta, infinita. Um exílio sem fim. Uma punição justa para um irmão assassino. E enquanto caminhava, o nome de Abel ecoava em sua mente, repetindo-se como um lamento, como um sussurro do vento: já Abel. 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 O sol desapareceu no horizonte, deixando para trás apenas sombras. E Caim continuou caminhando, um homem errante, carregando o peso de sua escolha, o peso de seu pecado. O peso de sua história de Caim nos alerta sobre o perigo da inveja e das intenções impuras. Deus não olha apenas para nossas ofertas, mas para o coração por trás delas. Caim escolheu o orgulho e o ódio, colhendo solidão e arrependimento eterno. Que aprendamos a dominar nossas sombras e buscar um relacionamento sincero com Deus. O pecado jaz à porta, mas cumpre-te dominá-lo. A Gênesis 4:07. Espero que você tenha apreciado esta poderosa história de Caim e Abel, que nos faz refletir sobre as intenções do coração e as consequências de nossas escolhas. Se essa mensagem tocou você, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, eu quero saber o que você aprendeu com essa história. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias bíblicas que transformam vidas. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza de que vai se interessar pelo vídeo que está linkado na descrição e no card acima. Que Deus abençoe sua jornada de fé. Até o próximo vídeo.